Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pangeia Cast, a existência cotidiana. Eu confesso que eu tava com saudade, acho que tinha uns 3 episódios que eu não conseguia gravar, ou mais, né? Que a Thaís estava aqui revezando os nossos parceiros e eu assisti todos, muito bons, maravilhosos. Mas enfim, eu venho aqui hoje, infelizmente é o último desse semestre. Vou logo avisar que em julho nós vamos ter um recesso de mais um mês e em agosto a gente volta com novos episódios, tá bom? Mas enfim, bem-vinda minha amiga, com saudade e vamos? Tava morrendo de saudade, João. Que bom que você está aqui de volta, dividindo essa bancada. Hoje a gente vai ter o prazer, o privilégio de bater um papo com uma psicóloga que é, enfim, uma referência, uma amiga, uma profissional admirável. Que é a Lidiane Colares, que é psicóloga, mestra em psicologia, especialista em psicologia fenomenológica, atualmente docente do curso de psicologia na UNDB, e hoje ela topou vir bater um papo aqui conosco para pensar sobre o vínculo afetivo entre humanos e animais. É um tema que eu conheço Lidiane da época da faculdade, somos contemporâneas, e eu sei que esse é um tema do teu coração, né, Lidiane? Então, assim, primeiro de tudo, eu queria te dar as boas-vindas, queria que você se sentisse muito à vontade aqui na bancada do Pangeia Cast, você que já é uma parceirona do Instituto, professora, parceira, e é muito bom para a gente receber. E dito isso, né, queria te passar a palavra para falar como é que esse tema, né, vínculo humano e animal, surgiu na tua vida, na tua trajetória profissional. Boa tarde, João, boa tarde, Thaís, né? Thaís, a gente já se conhece mesmo desde a graduação, Sim. Né? Da nossa época. E como esse tema surgiu? Eu acho interessante a gente estudar o que faz sentido para a nossa vida. Por quê? Porque à medida que a gente estuda algo que faz sentido para a nossa vida, a coisa parece que fica melhor, né? A gente tem uma maior empolgação. E como foi que começou? Eu era estudante da UFMA, né? Eu adorava fenomenologia, ainda hoje. E eu tinha meu professor, né, orientador do PIBIC, que era o professor Jean Marlos. E aí o professor Jean Marlos, ele começou a estudar consumo, né, e a gente participava do grupo de estudo, e aí depois ele veio com essa questão dos animais, né, e ele me propôs, justamente, perguntou se eu queria ser bolsista do PIBIC para a gente pesquisar animais, e era algo muito inicial ali, né, foi algo muito inicial, mas foi graças a esse incentivo. A gente está falando de que ano aí? Ai, gente... Acho que 2014, 15. Era essa discussão, a gente ouvia falar muito pouco, né? Era. Aí foi quando a gente iniciou o primeiro evento de psicologia, né, e terapia assistida por animais. Aí eu, no PIBIC, eu fui estudar depressão, né, os fatores que vão contribuir ali para o alívio de sintomas de depressão, a partir do vínculo com o animal, nas terapias, etc. Aí fui fazendo a minha monografia e já emendei com o mestrado, né, sobre a compreensão de fenômenos psicopatológicos a partir de Cal e Asper, né, e a fenomenologia russeliana e o vínculo, né, com animais. A terapia com animais. Então, já tem aí um percurso, fora que é aquele percurso assim, né, gente? Eu convivo com animais. Né? Os animais, eles fazem parte da minha vida. Então, é algo que a gente observa, né? E aí a gente fazia trabalho no asilo com os animais, do professor Jean. A gente fazia grupos de terapia, grupos terapêuticos com as cuidadoras de animais abandonados da cidade. E aí foi aumentando o estudo e a gente foi começando a produzir, né, sobre isso. E aí, nessa perspectiva, né, pensando em termos da psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, né, quando se dedica um olhar para essa temática dessa vinculação humano e animal, é sempre nesse sentido de psicopatologia, de redução de sintomas, ou quais são os fenômenos, né, que nessa perspectiva dessa relação um profissional da psicologia pode estar interessado em compreender melhor quando está estudando a relação entre humano e animal? Sim, uma coisa que eu penso muito é porque muita coisa vira moda, né? E aí quando ela vira moda, as pessoas começam a reproduzir isso sem o menor tipo de cuidado.
Então, quando a gente fala do vínculo do animal, de fenômenos psicopatológicos, outros fenômenos da psicologia, é interessante, né? E aí eu não posso deixar de falar de Russell, né? De retornar as coisas mesmas. Por quê? Porque o animal, ele não é um recurso e ele não tem essa função de reabilitação do humano. Porque quando a gente pensa em reabilitação, a gente pensa em adequar essa pessoa a uma norma, né? Aí eu querer que essa pessoa ela siga isso aqui. E aí, para além, né, desses benefícios, existe um animal no mundo, né? No mundo da vida anterior. E aí, antes da gente falar, terapia, né? Clínica, eu vou botar o meu cachorro aqui para trabalhar na clínica junto comigo, né? A gente pode pensar que antes desse trabalho aqui da psicologia com o animal, existe um animal no nosso mundo, né? O animal doméstico, no qual eu estou falando especificamente, que é o cachorro, né? O gatinho e outros animais aí que fazem parte. Eu não sei se eu tô... Não, sim. Se tá dando para entender. Tá, perfeito. Né? A tua didática de professora, Lidiane, ela comparece, não tem como fugir. Porque aí a gente pode pensar no animal como um ser no mundo assim como eu, né? Por isso que no início, né, o João falou do vínculo afetivo. Né? Existe um vínculo afetivo anterior a qualquer tentativa terapêutica, que ele vai predominar a partir do momento que eu respeito o animal em sua animalidade. Sim. Né? Que aí quando a gente entra num problema ético muito grande, que a gente pode ver nos dias de hoje, do animal como recurso terapêutico. Ele não é simplesmente... Ou então, o animal como um brinquedo, né? Então, aí eu tenho uma criança, eu vou dar um cachorro de presente para um menino de 3 anos de idade. E aí, esse cachorro ele vai crescer, né? Vai acontecer um monte de coisa que eu não pensei nisso. E aí a gente vai pensar, animal não é brinquedo, né? Brinquedo é o Labubu. Você pode comprar um Labubu para criança, né? Mas o animal não é brinquedo. Então, a gente precisa pensar que, para além desse animal ser um recurso terapêutico, né? Ser um brinquedinho para o meu filhinho, ele é um ser, né, no mundo. Que demanda cuidados. Justo. Né? E é engraçado que geralmente surge assim, né? O filho pede como um brinquedo e quem se afeiçoa é quem vai cuidar. O cuidador. Que é o cuidador, né? Que é o pai ou a mãe ou alguém da casa. Isso é muito legal. Eu tenho uma experiência nova, né? Eu sempre gostei de cachorros grandes, né? Sim. Aí eu falo, não vou gostar de cachorro pequeno. Aí minha filha pede um cachorro pequeno. Ela comprou a Sky, né? Que é desse tamanhozinho, pequenininha. Cara, eu nunca pensei que ia gostar tanto de um cachorro como eu gosto, né, dela. Assim, me faz pensar da qualidade desse vínculo afetivo, né? Sim. O que eu recebo de volta é uma coisa totalmente despretensiosa e me reestrutura. Às vezes eu chego em casa estressado, brinco um pouquinho com ela, eu já começo a melhorar um pouquinho também. Sim, e eu acho muito... Lá em casa a gente sempre conviveu assim com animais, né? Porque a minha mãe gosta muito, mas como eu morava aqui em São Luís, aí tinha uma gatinha. Meu irmão é aquele que leva os animais abandonados lá para casa, levava, né, quando ele morava. E aí a gente morava em Açailândia e os vizinhos foram embora e deixaram uma gatinha grávida, né? A Maria do Socorro. E a gente gatinha? Apelido carinhoso de Corinha. Aí a gente trouxe ela para casa e ela viveu 15 anos, né? Ano passado ela faleceu. E assim, a gente começa a criar um vínculo e o animal ele começa a entender a gente, né? Parece assim, não é possível, né? Um animal irracional, mas ela entendia. Entra no circuito, né? Afetivo. Ela compreendia. Aí depois a gente teve uma cachorrinha que eu acho que tu já deve ter visto, Matilda Verônica. Né? Matilda Verônica. Matilda Verônica era uma cachorrinha de rua e aí ela foi atropelada, meu irmão levou lá para casa e ela ficou lá em casa 7, 8 anos, ela também faleceu ano passado, também de câncer, né? E aí é uma coisa que a gente não... que atualmente é difícil da gente falar, assim, sobre o luto que a gente sente, né? Por essa perda. Por essa perda, mas a Matilda Verônica, ela entendia tudo assim que a gente conversava com ela, né? E atualmente eu tenho o meu cachorro, né, de 4 anos, que é o Cilada. Os nomes criativos. É porque o nome dele
de certidão de nascimento é Pequeno Príncipe. Aí mamãe disse, eu vou levar um cachorro pra ti, Lidiane. Mamãe mora no Pará. Aí eu, tá. Quando chegou com esse cachorro, no primeiro dia ele destruiu tudo que ele conseguiu olhar, né? Aí eu, mãe, que cilada, né? Aí pronto, aí pegou. E assim, meu pai, né? Porque eu moro só com meu pai, meus pais são separados, meu pai é idoso. E meu pai, ele fala que na infância dele, adolescência, não existia esse vínculo, porque na época dele, cachorro ficava amarrado no quintal, né? Uhum. E é interessante em como esse vínculo foi estabelecido de uma maneira tão legal entre esses animais e meu pai, que papai fala, minha companhia aqui, né, a Matildinha, ele ia dormir, a Matilda dormia lá no quarto dele, ela não dormia comigo, né? E o Cilada, ele fica lá, eu converso com o Cilada, quando ele tá aqui, eu passo a mão na cabeça dele, e ele faz tudo pro Cilada, né, assim, de comprar coisas, ele que se responsabiliza, assim, muito por essa parte de mimar o Cilada. Então, eu vejo que a literatura científica, ela vai falar do benefício que tem o convívio de animais com idosos, né? E eu consigo observar isso na prática, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, né? Minha mãe tem lá os animais dela, mas de estabelecer um vínculo com esse animal, mas não considerando ele como uma pessoa, né? Sim. Um humano, né? Porque para mim ele é uma pessoa, porque ele se configura assim. Mas eu tenho ciência de que ele não é um ser humano, ele é um animal, né? Em sua animalidade, a gente vai, né, respeitar esse animal, considerar. Respeitar esse limite, né? Isso, então vem surgindo as perguntas, né, e tá me respondendo já, que aonde que está esse excesso, né, porque eu vejo, não é só tratar o animal como humano, às vezes é substituir um vínculo humano por um vínculo com o animal. Teve um caso... que eu tomei conhecimento, que foi isso. A mãe tinha uma filha, ela faleceu com 5, 6 anos, depois disso ela só conseguiu realmente ter esse vínculo emocional com animais, cachorro, gato, isso até os 50 anos de idade, né? Então até onde está essa relação, até onde é benéfica, onde é que estão os exageros, né? Sim, esse ponto é muito interessante, João, porque eu lembrei do Karl Jasper, justamente, que o Karl Jasper, quando ele vai desenvolver lá o Psicopatologia Geral, né, e ele vai escrever sobre os fenômenos psicopatológicos, ele aborda justamente algumas características que indicam, né, um possível, né, ele não utiliza a nomenclatura transtorno, mas eu vou utilizar aqui, que ele falava de adoecimento. Então, um ponto, né, um dos pontos principais que a gente pode pensar é a quebra de vínculos, né? Se eu sou um ser, né, no mundo com os outros, é significado, né, de saúde eu manter vínculos com os outros no mundo. Então eu acho que nesse ponto aí, né, já é algo problemático. Eu retiro o meu vínculo com pessoas, né? Justamente pode ser, né, uma dificuldade de eu me apegar com o outro e vou direcionar isso para o animal, né? Só que isso é muito ilusório, né? Isso é muito ingênuo, porque o animal ele tem um afeto por mim, né? Eu tenho um afeto por ele, mas ele não, né? Ele não vai. E aí pode entrar em polêmica, alguém pode chegar e dizer, não, mas meu cachorro total, ele é assim, assado. Mas não é, né, um vínculo humano, né? Então, tem um problema. E aí a gente vai pensar, eu vou me apegar aos animais, a vida do animal também é muito curta. É verdade. Né? Por isso que é bom ter tartaruga, né? Eu tava te ouvindo e aí tu falou do teu pai, né, dessa presença dos animais domésticos na vida dele, como tu percebeu que isso foi transformando, né, o circuito afetivo dele, né, ele foi reconhecendo isso, que na época que ele era adolescente não existia espaço para cultivar esse vínculo. E aí tu falou sobre a questão de como teu pai hoje, né, um homem idoso, se responsabiliza pelos cuidados com esse animal. E aí eu lembrei que no começo da tua fala, tu mencionou que o teu primeiro trabalho sobre esse tema envolvia os aspectos ali de benefícios da vinculação humano-animal no tratamento de sintomas depressivos, né? E aí me ocorreu isso, de que
não sei, é uma pergunta mesmo, é uma dúvida. Se um desses benefícios em relação aos sintomas depressivos tem a ver justamente com essa questão da responsabilização, né? Essa coisa de dispor de cuidado, já que o animal é dependente, né? Isso. Tem uma série extremamente interessante na Netflix. Meus alunos, eles pensam que eu não tenho o que fazer, porque eu sempre tenho um filme e uma série, né? Pra indicar. Isso é parte né? da construção de repertório, né? Sempre tem um filme ou uma série para indicar. Tem uma série muito interessante, ela é de comédia, mas é um humor britânico, né? Então é uma coisa assim meio... sarcástica, né? Afterlife. Essa série, ela, apesar de ser uma série de comédia, ela trata sobre o luto, né? O cara, ele foi casado 20 e poucos anos com a esposa, e a esposa descobriu um câncer e morreu desse câncer. E era só eles dois, eles não tinham filhos, eram eles dois e uma cadela, eu acho que uma pastor alemão. E quando ela morre, ele não aceita de jeito nenhum a morte, né, dessa mulher, porque... tanta gente ruim no mundo pra morrer, vou perder o amor da minha vida. E ela sabia que ela ia morrer, e ela grava vários vídeos, né, enquanto ela tá no hospital, pra ele, né, como uma forma, assim, de despedida. Então, essa série é maravilhosa. Os episódios são bem curtos, ela tem 3 temporadas. O que eu queria chegar num ponto. Algumas vezes ele pensa em tirar a própria vida, né? E por isso que essa série ela me chama muita atenção quando a gente vai trabalhar a temática do luto, né? Do suicídio, da morte em si. E ele vai num psicólogo, o psicólogo é horrível, né? Então eu uso muito nas aulas de TTP para mostrar como você não deve ser, né? E tem uma cena que ele tenta se matar. Né, ele tá decidido a tirar a própria vida. E aí o que ele faz? Ele tá lá, né, com os remédios para ele tomar, para ele se matar. Só que quando ele olha pro lado, a cachorra quer jantar, né? E aí ele desiste de se matar, ele chora, né? Então a gente percebe que essa vinculação com esse animal, dele pensar, né, que é algo que a Bernadette Lessa e a Ana Maria Feijó, elas falam muito sobre o suicídio, né? Que vínculos são esses que eu possuo no mundo e eu posso explorar esses vínculos enquanto psicólogo para que essa pessoa, ela ajude ela a pensar em outras possibilidades que não seja tirar a própria vida, né? E aí, quando ele olha para essa cachorra, que depende dele, que né? quer comer, e ele fica naquela, e ele desiste na mesma hora, e ele passeia com ela, né, e tudo. Então eu percebo que o grande lance da ressignificação desse luto, de aceitação da morte da esposa, não foi do psicólogo, né? Mas foi o vínculo com o animal, né? O vínculo com outras pessoas, como a senhora enlutada, como a enfermeira no hospital psiquiátrico, no asilo, né? Então, são outros vínculos que eu vou construindo. E isso se inicia com essa cadela aqui, que ele pega como uma responsabilidade que ele tem, né? Que legal. Eu acho essa série fantástica, né? Eu sempre indico porque ela é maravilhosa. Então, muito bom. Agora, me surgiu uma curiosidade, uma dúvida. A gente tem a tendência de reproduzir a qualidade dos nossos vínculos interpessoais com o vínculo com animais? Por exemplo, se eu tenho sou um pouco possessivo em relação às pessoas que estão próximas a mim, eu tenho essa tendência de reproduzir esse tipo, né, de vínculo também com o animal, ou não? Eu acho que é uma oportunidade de fazer diferente. É uma oportunidade. Posso ter a tendência, né? Tipo, se alguém chama meu cachorro de feia, mesmo que me chama de feia, né? Eu já fico com ódio mortal dessa pessoa, né? Pega pro pessoal. Meu cachorro. Meu né? filho. Mas assim, a gente tende a reproduzir, mas também a gente aprende novos comportamentos. Né? A Nise da Silveira era uma psiquiatra, né, do início do século XX e extremamente importante para a história da psiquiatria e da terapia ocupacional no mundo, né? Ela junguiana. E geralmente, né, quando a gente fala da Nise, a gente fala muito do museu, né, das pinturas. Mas a Nise teve outros trabalhos interessantíssimos, né? A questão de cabeleireiro, teatro, né? E o animal, quando aparece um animal lá, os animais abandonados, né? No Hospital Pedro II. E aí, a Nise,
né, a partir disso, ela desenvolve um conceito muito importante que se chama afeto catalisador, né? Por isso que a gente falou vínculo afetivo, né? O afeto catalisador. O que é esse afeto catalisador? Ela vai dizer que a convivência com o animal é o ponto na realidade do paciente psiquiátrico. Então, o cara tinha uma série de problemas, ele não conseguia fazer nada, né? Mas apareceu uma cachorrinha lá, caralâmpia, e ela adoeceu, ele foi lá onde a Anise deu dinheiro para ele ir na farmácia comprar o remédio para tratar a caralâmpia, e ele fez isso, né? Algo que ele era um paciente psicótico grave, né? Então ela começou a perceber essas melhoras. Então, como o afeto catalisador, ele é meu ponto de realidade. Ponto de contato, né? É o ponto, que é o ciclo de contato, que a gente... Ciclo de contato, não. O elo de contato que o Boris Levison, né, que era um psiquiatra, psicanalista americano, também vai falar sobre o cachorro, né? Na realidade, meu pé aqui na realidade, que foi o caso da série Afterlife com a cachorrinha. Sim. Então, a gente sempre pode aprender, né, novos comportamentos. Hoje, eu tive uma orientanda de TCC que apresentou um trabalho e ela é da Polícia Militar, né? E ela trabalha no setor de ecoterapia, né, da Polícia Militar, que é fantástico. Maravilhoso, maravilhoso, né? E aí a gente percebe, à medida que ela estava falando da pesquisa dela, como o praticante, né, da ecoterapia, que na maioria das vezes são crianças com deficiência intelectual, com TEA, um monte de outras coisas. Um dado importante, a criança aprende a desenvolver responsabilidade e disciplina, que a disciplina é extremamente importante, né? E aí a gente pensa assim, mas é porque a polícia militar é aquela coisa. Não, a ecoterapia, ela é um espaço onde essa pessoa, ela encontra a medida da sua existência, né? O que é essa medida da sua existência? Não é eu me tornar normal, mas eu, né, descobrir aquilo que eu sou, encontrar a minha medida da existência da forma como eu sou no mundo. E o animal, ele vai dando esse suporte, né, ajuda as pessoas a formar vínculos, a ter a melhorar a autoestima, né, também. No sentido de que equitação é uma coisa muito cara, né? Verdade. Eu só montei num cavalo uma vez, ele não tinha sela, e foi lá no interior do Ceará. Num outro contexto, né? E se eu caísse bem ali, eu ia morrer, que não ia ter nenhum sambu para me buscar. Mas a equitação é algo ali de elite, né? E que vai trazer uma série de benefícios, né? E a pessoa também ela vai se sentindo importante, né? Então eu acho muito interessante essa questão de como a convivência com o animal, ele vai, né, me ajudar. A me perceber no mundo, né? O animal, esse vínculo ajuda esse humano também a se perceber, né? Enquanto dotado de um monte de de qualidades, né? O animal tem isso, assim, essa capacidade, a relação com o animal traz também essa potência de redução de estresse, né? Isso. A gente está falando dessa questão do humano dispor de cuidado com o animal e isso ser um senso de responsabilidade para ele, né? Que aí foi o exemplo do cara da série. Tem um dado ali da realidade que esse animal depende de mim e ele tá com fome e eu preciso, né? Se eu tirar minha própria vida, quem vai botar comida para ele? Então ajuda essa pessoa a permanecer no mundo porque ela assumiu a responsabilidade afetiva, né, dessa relação, mas tem algo também como, eu não sei, eu acho que eu vi algum estudo, não sei se é aquelas coisas de Instagram também, né, porque a gente hoje em dia não sabe mais o que é, né, estudo científico e o que é criação de inteligência artificial, mas eu não tenho certeza, mas eu li alguma coisa do tipo que pessoas que têm animais domésticos, né, essa vinculação afetiva, têm uma tendência a reduzir o estresse e podem dormir melhor, né? Então, questões de sono podem ser beneficiadas no contato com o animal. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né, sobre a redução do estresse. Até mesmo porque... E aí, gente, é por isso que eu falo do perigo da gente
colocar esse animal apenas como um instrumento de benefício para o humano. Né? Por quê? Porque ele tem essa potencialidade de redução de estresse, mas vai depender muito do vínculo que eu estabeleço com ele. Não é? Então, se o meu animal está feliz, se ele está saudável, se ele é carinhoso comigo, claro que isso vai trazer uma série de benefícios para mim também, né? E aí, é isso. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fala, né? E eu sempre bato nessa tecla. A gente fala de benefício do animal e eu acho que se eu botar um cachorro dentro da minha clínica, eu vou melhorar, né? Vou trazer benefícios. Ou então, se meu filho tem isso aqui, meu filho tá no espectro autista, eu vou trazer um cachorro que vai melhorar, né? Não é bem assim. Porque nem todo mundo vai se dar bem com animais, exato. né? Nem todo mundo. Então, ele tem essa potência, né? O Cilada, ele... E tanto o Cilada quanto meus outros animais, né? Na hora que dá hora de eu acordar... eu nunca consegui acordar depois de 8 horas da manhã. Nunca, não consigo. Primeiro porque quando assim, 6h30, 7 horas, ele já começa, né? Acordar, gente. Não sei quem tem animal faz isso, né? Então, mas não é aquela coisa, ai, que ódio, que cachorro insuportável, né? Porque ele tem uma rotina. Sim. Né? Então, se meu animal tá bem, eu também vou ficar bem, tá? É muito interessante isso. Porque passa por essa construção do afeto. E aí o afeto não é uma via de mão única, né? O afeto precisa circular. Então, para o animal estar bem, ele precisa sentir o afeto. Ao mesmo tempo que para ele, né, poder desenvolver essa potência que ele tem de ser benéfico para o ser humano, é preciso também que ele esteja bem cuidado, que ele esteja saudável. Ele dá o que ele recebe. Perfeito. Perfeito. É isso que eu acho interessante. A minha cadelinha Sky, por exemplo, ela morre de medo de vassoura. Por que ela morre de medo de vassoura? Porque a gente descobriu que anteriormente, né, quando a gente saía de casa, a pessoa ia passar a vassoura lá em casa e espantava ela. Então, como fica registrado? Imagina, tudo isso fica registrado e o afeto também fica registrado. E é interessante isso, como a gente percebe essa evolução a cadela, o animal, ele vai se desenvolvendo de acordo com o ambiente da casa. Sim. E aí é algo bem interessante, né, que o Boris Levinson vai falar, que é justamente esse animal, né, ele é como se fosse uma esponja daquilo que ocorre dentro da casa. Perfeito. Né? Então, numa casa onde é um ambiente extremamente caótico, esse cachorro, né, esse animal, ele vai responder de alguma maneira. E aí ele até dizia assim, quando ele atendia crianças, né, ele sugeria que levasse o animal para o consultório, né, ou que ele fosse olhar por quê? Porque a partir dali, dessa relação da criança com o animal, das pessoas com os animais, com seus próprios animais, né? Ele vai conseguindo perceber como né? É a convivência, né? Porque o animal, ele vai responder isso. Sim. Então, se num ambiente que é muita gritaria, que é muita violência, né? Que eu só falo brigando, esse cachorro, ele vai atender de alguma maneira, né? Um ambiente de muita ansiedade, o cachorro fica ansioso. Sim. Isso é óbvio que fica. Sim. Por isso que dizem, né? No senso comum tem esse discurso de que o animal é reflexo do dono, né? E tem uma interessante, vocês já viram aquelas séries, né, cara de um, focinho do outro, que é o dono, o animal que se parece com o dono e vice-versa. Não acho que existe uma tendência de você procurar um tipo de animal, um tipo de raça que lhe faça sentido no teu jeito de ser, no teu jeito de existir. Sim. Por exemplo, eu sempre gostei de labrador. Por quê? Porque eu achava labrador um animal livre, inteligente, eu gostava muito disso. Né? Então eu percebo que você tem a tendência de gostar de animais que pareçam por identificação. Né? Sim. Né? Eu sempre tive vira-lata, deve ser porque eu tenho essa cara de vira-lata. Mas assim... Não, mas tem alguma coisa por trás disso, obviamente. É porque eles vão aparecendo, né? Meu irmão tem um Border Collie, um Jango livre. Energia demais. E altamente inteligente, né? Ninguém nunca ensinou pra ele, a gente dizia, Jango, cadê vovó? Aí ele vai longe, mamãe. Cadê a Lidiane? Aí ele vem, né? Ele é muito inteligente, ele é muito companheiro, né? O meu cachorrinho,
Eu não sei onde foi que ele se perdeu, que ele não é muito assim inteligente, assim, né? O que ele não captou. Mas ele é muito carinhoso, né? Ele é muito carinhoso, comilão, né? Então. Tem cachorro e gato, a diferença. O gato é muito mais independente, né? Isso. A pessoa carente não pode ter gato, porque o gato passa, né? Tem... Isso. Que aí a Nise, ela escreveu um livro chamado Gatos, a Emoção de Lidar. Legal. Porque quando a gente fala de terapia, e ela não gostava desse termo, né? Terapia com animais, a gente pensa cavalo, né? E cachorro. Sim. Mas ela fala, o gato, ele não é domado, né? Ele faz o que ele bem entende, ele não é igual o cachorro que você treina, né? Sim. Então, ele escolhe aonde ele vai direcionar o afeto dele, né? Então, ela vai falar justamente dessa emoção de lidar como o gato, né? Por aquela postura de indiferença. De indiferença, né? Tô de nem ser pra o ti. senhor das coisas. Ele é extremamente útil também, né? Ele é extremamente benéfico para muitas pessoas. Sim. Eu tenho um sobrinho, ele é autista, né? Ele tá no espectro autista. Ele tem 6 anos de idade e ele é não verbal, né? E ele sempre teve pânico de cachorro. E eu não entendo porque a gente sempre foi apaixonado por cachorro. Então ele tem medo, ele não gosta de ver nenhum cachorrinho de brinquedo, desde criança. E aí minha irmã, uma vez apareceu um gato abandonado na casa, né? E eu fiquei observando, ele se apaixonou pelo gato. Ele bota a comida do gato, ele bota a água, ele pega o gato no braço. Esse gato já tá com 1 ano, 2 anos lá. E eu percebo, né? Aí eu falando pra minha irmã, eu disse, olha, porque esse gato é igual a ele. Porque ele é arredio, né? A gente pode chamar ele, só aparece quando ele quer, né? A gente fala com ele, ele só responde quando ele quer, que nem um gato, né? E ele vai, ele abraça, ele bota a comida do gato, ele bota a água, e com o cachorro ele não quer nenhum tipo de contato. Por quê? Porque o cachorro é pegajoso, é brincalhão, né? Sim. Então eu pensei, né? Eu disse, Joyce, o meu sobrinho, né? Ele é a mesma, né? Comportamento ali do gatinho, né? Se sentiu identificado, né? Sim. E a importância disso, né? Ainda mais para uma criança que está dentro do espectro, né? Sim. Ter ali referências, né? Ter um modo de relação, uma forma de se relacionar que permita que esses limites eles estejam estabelecidos, né? De quando eu quero, quando ele quer, no tempo dele. E aí o gato é isso, né? Não é para quem quer, para quem pode, né? Para quem sustenta. Sim. Não é pra todo mundo, não. E não é isso, não é uma regra. Eu dizer, então eu tenho um filhote, eu vou arrumar um gato pra ele, né? Ou então eu tô com depressão, eu vou arrumar um... Não é assim. Né? Não é algo tão objetivo, a né? Nise colocou isso, não dá certo com todo mundo. Você tem que ter uma vinculação com o animal. Por quê? Porque essa vivência com o animal ela é anterior a qualquer prática terapêutica que possa existir. Sim. Né? Então, pra mim, dá muito certo. A Nise falava de jardinagem também, como afeto catalisador, né? O cuidar de plantas. Então, para alguns vai funcionar muito bem. Sim. Né? Uma horta, cuidar de uma planta. Para mim, não. Né? Não vai dar certo. Mas, para outros, é o animal, né? Que não tem fórmula, eu tenho várias perguntas, Carla. Tem um filme chamado Alpha. É um filme interessante que conta a história da domesticação dos lobos que viraram os primeiros pets, vamos dizer assim, né? Então ele conta toda essa história, né? Então a gente observa que inicialmente era uma visão utilitarista, né? O lobo, o cachorro ajudava na caça. E depois foi se criando esses vínculos afetivos, aí isso vem ao longo do tempo, né? Hoje, eu acho que hoje assim, a gente observa, qualquer lugar que a gente vai, tem 10, 15, 20 pets. Tu acha que a nossa era, que é uma era de uma solidão, né, de uma quebra de vínculos, ela potencializa essa atração, né, por ter um animal, para fazer companhia, para tirar da solidão, para criar vínculos que a pessoa não é capaz de criar na vida real? Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode discutir sobre isso que acontece na nossa contemporaneidade, né? Muitas suposições, né? Mas tem isso, né? De que, por exemplo, eu me relacionar com pessoas, com humanos,
não tá dando muito certo e meu cachorro, ele sempre tá ali quando eu preciso, Aí né? tem aquelas camisas, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. É. E às vezes a pessoa é insuportável, né? Ela é uma Geralmente pessoa... Ela é uma pessoa insuportável. Tinha um cara no... Eu só me lembro de um Big Brother lá atrás, um Big Brother super... Não vou lembrar qual é o ano, mas que tinha um cara, um participante que era muito problemático mesmo, assim, misógino e tal. E quando ele foi eliminado, assim, com uma rejeição altíssima, ele saiu da casa dizendo esta célebre frase, né? Ele era um insuportável, mas coitado do cachorro desse cara. Aí, pô, eu sou uma pessoa insuportável, né? Aí eu digo que as pessoas não prestam, mas o problema tá comigo. Mas o meu cachorro tá ali, eu tô botando comida pra ele, né? Eu não tô sendo insuportável com ele como eu sou com os outros. Aí ele vai. Tá alimentando. Ele tá tendo ração, água, né? O gato também. Tem isso, tem a questão de hoje em dia ter uma maior consciência também. Claro que não melhorou 100%, mas hoje em dia a gente já vê uma maior consciência nas pessoas, algumas pessoas, né, sobre a vivência com animais, tanto que hoje em dia se fala, o vira-lata caramelo, né, que popularizou. Então já há aí uma maior abertura para o animal sem raça definida, né, o gato, o cachorro, né, há o movimento vegano, né, também que vai valorizar o animal, né? Vai respeitar o animal. Então, tem essa questão também, né? E tem a questão do mercado de consumo. Isso, né? Então, o mercado pet, ele é altamente rentável. É bilionário. Né? Ele é bilionário. Aqui no Brasil, é algo que dá muito dinheiro, né? Então, tem essa questão, né, do consumo. Eu vou comprar uma roupa X pro meu cachorro, né? Embora o cachorro esteja lá altamente agoniado, mas eu vou ter curtidas com o cachorro com essa roupa, né? Eu vou levar o cachorro, eu vou comprar um cachorro desfiles de fantasia. Vou fazer um Instagram pro cachorro para ter curtidas. Então tem muita coisa, muitos aspectos envolvidos quando a gente pensa nessa maior convivência de pessoas com animais. É um fenômeno contemporâneo que diz respeito a que a gente pode fazer uma crítica à nossa sociedade de consumo. Exato. A questão de eu também não me colocar nas relações, né? E aí eu direcionar isso para um animal, né? E a questão da consciência que a gente muda, né? Sobre os animais. Então, como meu pai falou, ali na década de 60, 70, 80, o animal, era para proteger a casa, né? Ele ficava no quintal amarrado, né? Na casinha. Algumas casas ainda é assim, né? E hoje em dia eu não consigo naturalizar isso. Porque se eu olho um cachorro amarrado, eu fico indignada. Mas também. Antigamente isso era muito normal. Gato, todo mundo odiava gato, né? Hoje em dia muita gente tem um gatinho. Sim. Então muita coisa. Mas ao passo que tem isso, existe o abandono, né? Que é crescente também, né? A gente falou sobre o cuidado de não objetificar, né, os animais, assim, de não tratar esse vínculo de maneira tão reducionista, né, de não olhar para o animal como um recurso apenas, como um objeto que vai trazer benefícios e para isso eu compro um animal ou adoto um animal só pensando em receber, né, que é preciso, né, estabelecer um vínculo afetivo e que não dá para forçar, né? O Pel já dizia isso, né? Se nos encontrarmos será ótimo, se não, nada podemos fazer. Então, ou o afeto acontece ou não adianta, não dá para forçar. Por outro lado, me ocorreu aqui de que, acho que João meio que mencionou isso também, já superficialmente, assim, acho que a gente não aprofundou, mas uma perspectiva também de algumas pessoas tentarem humanizar para além da conta, os animais, né? Essa coisa que aí tu também já mencionou, a coisa da roupa. Peraí, lembrando da expressão. A expressão que... Antropofização. Isso, né? Exatamente. Isso também é uma questão que diz de um modo de funcionamento, né? Desse indivíduo. E aí eu acho que o animal também pode entrar em sofrimento, né? Quando a gente pensa nesse processo de... Tem coisas que o animal... não é para, né, ser colocado nessas situações. E isso é muito importante, porque eu,
considero uma violência contra o animal, né? Eu querer que esse animal a todo custo, né, ele seja humano, ele não é, né? Ele é um animal. Ele é um animal, ele vai fazer xixi na casa, né? Ele vai achar ali uma coisa, ele vai pegar. Roer o lixo. Né? Ele vai roer o lixo, ele vai cheirar outros cachorros, né? Ele vai ter tudo isso. E aí, a partir do momento que eu quero transformar esse animal num ser humano, eu já tenho um problema. Porque onde é que tá, né? Eu, enquanto pessoa, respeitar também o limite desse outro. Perfeito. Né? Porque eu, enquanto humano, eu preciso respeitar os limites também, né, desse animalzinho, né, desse cachorrinho, desse gatinho que tá comigo. Né? Então, e a mesma coisa quando a gente pensa de animais silvestres. Cara, eu acho eu, Lidiane, eu tenho uma coisa que eu fico muito triste quando eu vejo peixe em aquário. Eu não gosto de olhar aquário. E passarinho na gaiola. Passarinho na gaiola. E aquelas baleias lá nos parques, nos né? parques. Gente, eu fico... Porra, aquele peixinho ali no aquário, ele podia estar fazendo, né, o rolê dele no rio, no mar, né, o passarinho, né, na gaiola igual o Vando falava, feito gente na prisão. Na música do né, então, isso daí, até que ponto, né, para o meu benefício eu estou tendo isso, e aí que entra também a discussão, né, do veganismo como um movimento político, justamente nesse aspecto, né, de utilizar o animal como benefício, né, para mim. Mas é muito interessante, a gente precisa respeitar esse animal, né, na sua animalidade. O Cilada, ele tá lá, né, com certeza, eu não sei, gente, não foi falta de ensino, mas com certeza ele vai fazer xixi dentro de casa, né? E aí é um cachorro, né? Eu vou dizer, Cilada, de novo. Aí ele se esconde, mas é um cachorro, né? Daqui a pouco ele tá alegre. Uma coisa que eu acho bem legal, né? Eu não sei se vocês já fizeram esse experimento. Eu fico fazendo experimentos assim com meus animais de comportamento, né? Igual Ace Ventura. Eu falo Skinner. Eu também, eu já ia... Assim... Porque eu fico observando o comportamento deles, né? Então, o Cilada, assim como a minha gatinha, né? A Matilda também que faleceu, eu fingi que tô chorando, né? Com o Cilada. Ele fica extremamente agoniado, né? Porque ele quer ver por que eu tô chorando. Ele sabe, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Já aconteceu comigo, mas comigo choro de verdade. E ele vem, de né? chorar assim, e a minha cachorrinha Frida ficar lambendo as lágrimas e o rabinho balançando. Ô, gente, dá vontade, assim, você imediatamente, né? É tipo o personagem da série que tu citou, né? Imediatamente você trata de se recompor, assim, de voltar, porque, olha, cara, né? Eu tô fazendo mal pro meu animal, ele, né? Ele fica assim, a Corrinha, né, que conviveu comigo muitos anos, ela também, ela vinha, se eu estivesse chorando, ela vinha. E ela era aquela gata que ela não gostava de papo com ninguém, né? Mas ela sentia quando eu tava triste, né? O meu irmão, e ela vinha, né? Ela sentia assim, e eu acho isso muito interessante, né? Porque não foi ensinado a esse animal, né? Fazer isso. E aí, o que marca a diferença também, eu tô falando de vínculos, eu não tô falando de terapia assistida com animais, né? Porque a terapia assistida com animais, eu vejo assim, é um problema quando eu quero simplesmente, como eu já falei, eu vou botar um cachorro ali na minha clínica, um gato, vou dizer, aqui a gente tem terapia com animais. Existe uma pessoa especializada nisso, esse animal recebeu um adestramento adequado, né? Ele tem, aí a gente fala o labrador, né, o golden, que são animais de terapia, porque a gente já conhece o comportamento desse cachorro, né? O labrador, ele é dócil demais. Ele é dócil, ele é amigão. Né? O golden. E aí pode ser um perigo, às vezes, com um cachorro sem raça definida, porque eu não sei como ele vai apresentar esses comportamentos, né? Então, a terapia com animais é uma coisa séria. Sim. Né? Então, precisa de um treinamento, precisa de
de um treinamento acompanhamento nos dois âmbitos, né? Sim. O treinamento no âmbito do respeito e da compreensão da humanidade do indivíduo e da compreensão dessa animalidade, Isso. né, do animal que vai ser parte do processo também, que vai fazer parte. O terapeuta, né, que vai trabalhar com isso, ele precisa ser especializado nisso, né? E o animal, ele vai precisar de um adestramento, de um acompanhamento veterinário muito rígido, né? Porque a gente está falando de animais que vão para hospitais, né? De animais que... e aí precisa de todo o acompanhamento. Por isso que a terapia com animais, ela não é tão simples e não é tão barata, né? Ela vai custar. Por quê? Porque existe todas essas facetas. Então, não é simplesmente eu botar um cachorro, ou eu tenho uma avó que ficou viúva e eu vou dar um gato para ela, um cachorro, né? Pode ser que dê certo. Sim. Né? Mas pode ser que não. Como tu disse, é preciso verificar se na história prévia, né, Sim. dessa pessoa, ela desenvolveu essa afetividade em algum momento, se é possível resgatar isso. Não forçar, e agora a senhora vai cuidar aí, né? É tipo quando uma criança tem um cachorro, o cachorrinho morre, faz parte do ciclo da vida, e aí os pais, para não lidarem com o luto, né, não ajudarem a criança a se organizar perante o luto, vão lá, vamos comprar um igual, vamos colocar e substitui, como se fosse, né, algo simples. Era isso que eu ia falar, porque o vínculo de criança com o animal é uma oportunidade única para algumas transformações. A morte é uma delas, né? Você começar a aprender a lidar com a morte desde do animal, do pet. Outra, a responsabilidade sobre outra pessoa, com outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente tenta lá em casa, né? A gente já fala, ela sabe de alguma forma, não sei como, não foi o que eu falei, que minha filha perguntou por que o cachorro vive menos do que o homem. Né? Aí eu falei, quantos anos a Sky tem agora, papai? Eu falei, não, 3 anos. Não, mas na idade dos animais. Aí eu falei, então ela vai morrer mais cedo, né? Eu falei, filha, vai, filha. Então, assim, é uma oportunidade de você realmente trazer introduzir certos conceitos, certos temas para as crianças. E pra gente. E pra gente também. Né? E aí aí só pra gente marcar pra quem tá ouvindo a gente, isso, né, que João tá fazendo é ajudando a filha a desenvolver um vínculo saudável. Né, com os animais. Isso não é uma terapia com animais. Aí o que tu tava falando era a terapia assistida com animais, a terapia com animais, ela precisa de todo um cuidado, um treinamento, uma capacitação, né, de recursos que muitas vezes não são baratos. E aí, nesses casos, quem pode, né, ser beneficiado? Aí, crianças dentro do espectro? Qualquer paciente, né? Tá. Qualquer idosos, pessoas que estão hospitalizadas, né? Adultos, jovens, crianças, processos de reabilitação também, processos de reabilitação. Olha, quando a gente vê indícios de terapia com animais, vem com Hipócrates, né? Quando ele já pensava no cavalo, né, da ecoterapia, para reabilitação, né? Então, isso é antigo, né? Aí no século XVIII, na Inglaterra, no hospital tinha um hospital psiquiátrico, que eu não vou lembrar o nome, que já tinha também essa parte como parte terapêutica, o cuidado dos animais de campo, né? Então, é algo que é muito antigo, mas a gente precisa marcar. Só que, como o João coloca da questão da conversa sobre a morte, é algo anterior a qualquer tipo de terapia, né? Verdade. Por quê? Porque esse animal, por isso que às vezes eu digo, ele é uma pessoa para mim, né? Porque ele vai funcionar também como uma forma de eu refletir, né, sobre a minha existência. Isso. E essa da morte é muito interessante, porque às vezes a gente exclui, né, a morte do nosso tema. Não fala disso, pelo amor de Deus, não fala disso. Mas ela faz parte da minha existência, né? E é preciso aceitar, né, que isso vai acontecer. Nossa, mas isso é tão mórbido. Para criança. Para criança, né? Mas faz parte. Né? O Heidegger, quando ele vai falar sobre o ser para a morte, lá em Ser e Tempo, ele vai dizer, olha, não existe um processo de você nascer, crescer, né, e morrer. Ela acontece, né, em qualquer momento. Né? Não é como um fruto que ele estraga e ele cai.
Não, pode ser a qualquer momento. E aí eu vivencio. E aí é interessante a gente falar sobre o luto, né? De animais. Porque às vezes as pessoas acham, nada a ver, foi um cachorro que morreu, né? Foi um gato. Diminui se for, não é nem uma pessoa, né? Tua mãe, né? Teu pai. Mas ele é importante pra mim, né? Então eu vivencio um processo de luto da Corrinha e da Matilda, e as duas faleceram de câncer, né? E a Corrinha já estava bem velha, e ela fez uma cirurgia simples, eu pensei que fosse dar certo, e aí de repente ela morreu. Que pena. A Matilda tossindo, quando eu fui fazer o exame, ela tinha um câncer no tórax inoperável, e não havia tratamento, né? A doutora disse que seria um tratamento muito invasivo, então é Só respeitar aguardou. isso, né? E a Matilda e a Corrinha, eu tive isso com elas, né? A Matilda principalmente, que acompanhei 1 ano, eu não vou deixar ela. E aí eu dizia pra ela, né, quando ela já estava tossindo, aí eu dizia, olha, Matilda, quando tu quiser ir, tu pode ir. Com dor no coração, né? Pode ir, que é assim, né? Agradecia. Não sei se ela entende, né? Não há uma comprovação, uma evidência científica, mas eu falava Mas pra pra ela. ti era importante Pra dizer. mim era importante, né? E elaborar, né? De elaborar, de falar com ela e dizer, olha, obrigada por tudo até aqui. Eu quero chorar. Né? Porque antes eu não conseguia imaginar, eu ficava, meu Deus, se Matilda Verônica morrer, o que vai ser de mim, né? E aí, quando chegou nesse processo, que ela morreu dia 8 de dezembro, eu falava, né, que ela já estava tossindo, com falta de ar, e eu dizia pra ela, né? Aí eu botava ela aqui e eu conversava com ela. E um dia ela faleceu, né, quando eu acordei. E aí meu pai ficou muito triste, porque, enfim, ele convivia muito com ela era... A companheira dele, né? A companheirinha dele. Mas eu também fiquei triste. Eu não olho foto deles no celular ainda, eu não consigo olhar, né? Da Corrinha, do Cilada, ou do Cilada, Deus me livre, né, da Matilda. Mas é algo que a gente precisa falar, né? Abrir espaço para isso, né? E de compreender que faz parte. Às vezes eu faço um tratamento altamente invasivo, eu fico persistindo na vida desse animal e ele tá sofrendo. E pra que eu tô fazendo isso? É só por causa de mim? Porque eu vejo animais... Aí perdura essa lógica que tu falou lá no começo, né? Uma lógica do consumo. Sim. Né? Dessa relação baseada na ideia da posse. Aí não importa o tratamento, é altamente invasivo, o cachorro tá pedindo pra... Vou fazer de tudo, né? O cachorro tá, eu não aguento mais, você tá lá porque você quer que ele... A que custo? Né? E aí a gente pode pensar isso. Olha, com que humanos, papo né? legal. Em off, ela vai entrar naquela lista de nunca fiz um podcast e deixou, né? Ela falou que nunca tinha feito podcast. Pronto. Foi uma conversa maravilhosa. Foi uma ótima inauguração. Né? Muito bom mesmo. Assim, um tema que me diz fundo também, atualmente. Mas eu acho que depois que eu virei pai, me toca mais ainda esse meu vínculo com o animal. Não sei porquê, eu acho que de certa forma realçou. Sim. Né, isso aí. Então, assim, foi um papo muito bacana, muito leve, muito informativo. Infelizmente... O tempo voa quando a conversa é boa, mas a gente queria te agradecer muito por ter topado. Muito obrigado. Foi uma correria, né, o nosso combinado, mas a gente está muito feliz que deu certo. Acho que esse papo, ele é necessário. Sim. Né, um tema, como tu disse, assim, de muita relevância. Tu citou vários autores que eu tenho certeza que as pessoas vão atrás. Mas que a gente ainda precisa fomentar mais esse debate numa lógica de ética, numa lógica de respeito. Mas aí a gente vai te deixar fazer tuas palavras finais. As considerações finais. Né? E só dizer que estamos muito felizes. Eu agradeço a oportunidade. Eu nunca participei de um podcast, mas eu já recebi alguns convites, se você tiver ideia, de ter um podcast, mas não de psicologia, um de comédia. Tem tudo. Mas eu não tenho tempo. Eu não tô com tempo suficiente, mas já recebi alguns convites. E para mim foi uma oportunidade muito bacana para falar sobre animais, né? Para falar, gente, animal não é brinquedo, animal não é artigo de decoração, né? Ele vai dar um trabalho para você, né? Ele vai ter um gasto. Às vezes eu prefiro adoecer do que o Cilada, porque quando o Cilada adoece, eu gasto ali brincando 500 né, para cima. Então, é muito interessante que a psicologia ela também pense para outras formas de vivências, né, que não seja apenas isso.
né? Eu e o outro, mas eu vivo num mundo com outros seres, né? Com animais, com plantas, com outras, né? Com a espiritualidade. Então, é algo que é interessante, né? A gente falar. E eu estou disponível para outras temáticas. Com certeza. Já temos várias ideias. Em agosto a gente volta, né? Retorna isso? Em agosto. Em agosto a gente retorna. Então, boas férias. Aproveitem aí vocês para assistirem os episódios que já temos lançados. Em agosto a gente se encontra. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.